Envolta em uma guerra que caminha para 3 anos, essa pequena potência banhada ao norte pelo Mar Negro segue em uma heróica resistência contra as tropas de Putin, que pelos dados mais recentes, aparentemente, estão sofrendo imensamente com baixas. Mas, no final das contas, quantos soldados já tombaram nesse conflito de ambos os lados? É o que vamos descobrir. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Danúzio Neto e se preparem, pois hoje é dia de mergulharmos na guerra da Ucrânia. Como todos devem se recordar muito bem, em fevereiro de 2022, a Rússia iniciou uma grande ofensiva contra as posições ucranianas, em um conflito que aparentava ser tremendamente curto e pouco custoso para a Rússia. Entretanto, rapidamente ficou bem claro que nada sairia como Putin planejou. Mesmo se valendo de um exército de proporções maiores e tendo ao seu lado uma fama pouco merecida de nação invencível nos campos de batalha, as forças russas subestimaram levianamente os seus adversários, ao passo que acabaram negligenciando um dos fatores mais básicos em qualquer tipo de conflito: a logística. O Kremlin levou meses e meses para começar a tratar isso tardiamente como uma guerra convencional em larga escala, em vez de uma operação rápida para desnazificar a Ucrânia. O Kremlin acreditou em sua própria propaganda. Ele pensou que seria recebido pela população ucraniana como libertadores e que o exército ucraniano entraria em colapso. O pecado original da Rússia foi como eles estruturaram suas forças no início da invasão. Eles não reservaram tempo para montar cadeias de logística adequadas e apenas enviaram unidades ad hoc. Como resultado, as tropas estavam basicamente competindo entre si por recursos. Relatou o analista sênior do Instituto para o Estudo da Guerra, o Sr. Mason Clark. Outro ponto curioso da desastrosa falta de capacidade logística do exército russo no começo de sua invasão também pode ser vista nas incrivelmente desastradas ligações que seus soldados fizeram para seus familiares enquanto estavam em zonas vitais de combate. Ignorando a facilidade imensa de se rastrear informações na guerra moderna, vastíssimos grupos de soldados da Rússia ligaram despreocupadamente para casa, o que denunciou suas posições para os atentos membros das forças ucranianas, resultando em contra-ataques letais e na perda do efeito surpresa pelo lado dos russos. Doravante, dados divulgados no final de 2022 ainda revelaram que a incompetência russa foi bem mais ampla e abrangente do que se poderia imaginar, com até mesmo os capacitados e, teoricamente, bem instruídos setores de operação dos seus mísseis balísticos, autorizando disparos baseados em mapas desatualizados, que, juntamente com péssimas informações oriundas da inteligência russa, causaram erros irreparáveis nas horas iniciais do conflito. Entretanto, evidentemente, esses problemas representaram apenas a ponta de um grande iceberg de contratempos para os russos, que mesmo depois de se reorganizarem, acabaram sofrendo com algo que Putin julgava pouco provável de se desenrolar: o apoio material e financeiro dado pela OTAN para a Ucrânia. Tendo sido praticamente abandonada em março de 2014, quando a Rússia ocupou sem muitos problemas a valiosa região ucraniana da Crimeia, tudo levava a crer que algo assim poderia se repetir em 2022. Ocupando a cadeira de vice-presidente dos Estados Unidos em 2014,
quando o presidente Barack Obama fracassou em impedir a expansão imperialista de Putin, Joe Biden, já mostrando sinais claros de senilidade desde 2019, era encarado por Putin como um adversário fraco e contornável, que certamente não teria coragem de intervir de maneira mais virulenta depois de um avanço militar russo contra a Ucrânia. Todavia, em ações que surpreenderam boa parte do mundo, Biden relembrou para todos a notória e costumeira propensão para a guerra que os presidentes do Partido Democrata têm, anunciando gigantescos e caros pacotes de ajuda material, financeira e organizacional para o presidente Volodymyr Zelensky. Ao mesmo tempo, as grandes potências europeias, acovardadas durante infindáveis anos, também decidiram se posicionar de maneira mais clara, com boa parte delas também enviando auxílios dos mais diversos para os ucranianos. Como se esquecer do agora mundialmente famoso sistema de lançamento de foguete HIMARS, que possibilitou os ucranianos ampliarem de maneira assombrosa a distância de seus ataques, que daquele momento em diante poderiam visar até os mais distantes depósitos de munição sob o domínio russo. Tamanho foi o sucesso desse armamento que os russos foram obrigados a modificar o modo que seus suprimentos eram enviados, pois, uma vez que o HIMARS tornava possível atingir alvos em grandes distâncias, os suprimentos russos acabaram sendo enviados para mais longe das linhas de frente, o que virou rapidamente uma faca de dois gumes, pois, longe das posições mais críticas do combate, os suprimentos até estavam mais seguros, porém, isso inviabilizava outra vez a logística russa. Desse modo, a guerra que daria a vitória para a Rússia em poucos dias, como diziam certos comentaristas, se transformou numa verdadeira guerra de atrito, onde cada um dos lados luta vigorosamente por cada metro quadrado de terreno, o que consequentemente causa perdas enormes para todos os lados. Do lado ucraniano, como não poderia deixar de ser, o governo é muito precavido e cauteloso para informar quantos dos seus soldados foram abatidos até o momento. Segundo dados divulgados em fevereiro de 2024 pelo próprio Zelensky, até o presente momento, a Ucrânia perdeu um número imenso de soldados, na casa das dezenas de milhares. Contudo, se os dados ucranianos acerca da perda de militares e civis giram em torno de dezenas de milhares, os dados referentes às perdas russas são muito discrepantes. Por exemplo, se olharmos os dados que a Rússia divulgou e que carecem de atualizações minimamente constantes, o governo ditatorial de Putin informa que algo em torno de 6.000 militares foram perdidos até o momento nas incursões contra as forças ucranianas. Ao mesmo tempo, outras fontes, que variam bastante, informam números bem mais abrangentes e assustadoramente altos. Uma das que mais salta os olhos são informações oriundas do jornal The Economist, citando documentos teoricamente vazados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O jornal afirmou que as perdas russas desde fevereiro de 2022 giravam entre 462 mil e 728 mil militares. Perdas essas que o mundo não testemunha desde a Segunda Guerra Mundial. Só para se ter uma ideia, caso a Rússia tenha perdido tantos homens assim, estaríamos falando de centenas de mortes todos os dias, configurando uma carnificina que só as tropas do Terceiro Reich conseguiram realizar em um tempo tão exíguo. E caso sejam fidedignos, esses números superariam até mesmo uma estimativa divulgada em agosto de 2023 por James Happy, ministro de Estado das Forças Armadas Britânicas, que relatou: estimamos que aproximadamente 302 mil militares russos foram mortos ou feridos, e dezenas de milhares a mais já desertaram desde o início do conflito. Também estimamos que mais de 7.117 veículos blindados russos, incluindo quase 2.475 tanques de batalha principais, 93 aeronaves de asa fixa, 132 helicópteros,
320 veículos aéreos não tripulados, 16 navios de guerra de todas as classes e mais de 1.300 sistemas de artilharia de todos os tipos foram destruídos desde o início do conflito. Além disso, os britânicos acreditam que, juntamente com as forças armadas convencionais da Rússia, o Wagner Group, que é o mais poderoso exército privado que se noticia, também perdeu dezenas de milhares de homens até o momento. A crença dos britânicos nesse grande número de baixas russas é tão grande que, recentemente, em julho de 2024, foi relatado que as perdas russas estão aumentando numa velocidade espantosa, ainda mais por conta da recente incursão militar ucraniana dentro do território russo, o que teria resultado em baixas na casa dos 70 mil militares entre maio e junho. O Ministério da Defesa britânico também acrescentou que acreditava piamente que, em vista dos dados coletados, era totalmente plausível que nos 2 meses que sucederam julho, a Rússia seguiria com baixas de 1.000 homens por dia. No entanto, vale ressaltar que não são todas as fontes de notícias que corroboram com números tão amplos de baixas das forças russas. Um bom caso para demonstrar isso vem de 2 grupos de informação independentes da própria Rússia, a Mídia Doza e o Medusa, que em uma pesquisa conjunta afirmaram que a taxa de mortos da Rússia é bem menor. Segundo as fontes consultadas por eles, até o final de junho de 24, a Rússia perdeu em torno de 120 mil militares, com o número máximo tendo girado em algo perto das 140 mil baixas. Porém, como bem sabemos, é bem provável que todos os lados estejam inflando ou diminuindo as baixas e perdas que impuseram e sofreram dos seus inimigos. Um fato notório é que na guerra, informação é poder. Desse modo, ambos os lados sempre irão maquiar o quanto puderem as informações sobre o conflito, visando assim conseguir todo tipo de vantagens. Porém, uma coisa é certa: essa guerra ainda promete muitos eventos e vários desdobramentos. E justamente por isso, é vital que você busque sempre se informar em meios de comunicação confiáveis e sérios, como o canal Danúzio Neto. Espero que você tenha gostado desse vídeo e, já que chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e fazer sua inscrição no canal. E claro, deixe nos comentários a sua opinião. Você acha que os dados divulgados tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia são verdadeiros? Estamos loucos para saber a opinião de vocês. Caso deseje uma experiência ainda mais completa e aprofundada, saiba que o vídeo que você acabou de assistir tem um material exclusivo sobre ele. Para ter acesso, clique no link que está na descrição. Não se esqueça também de no Instagram seguir o professor Danúzio Neto para manter-se bem informado da guerra da Ucrânia e todos os episódios relevantes do Brasil e do mundo. Um abraço e até a próxima.